O progresso ajuda-nos muito, mas, sejamos sinceros, faz de nós umas bestas também. Eu aqui há uns anos comprei o meu primeiro leitor de MP3. Tinha 30 GB de capacidade e depois de o encher com uma vastíssima gama de discos, eu dei por mim a dizer: não chega, tenho que ver se arranjo outro com mais capacidade. Ora, isto é ridículo, por um lado, porque havia discos que eu passei para o leitor de 30 GB que eu nunca ouvi desde que os meti lá dentro. Por outro, porque entretanto comprei um leitor com 160 GB, sedento de mais espaço, mais para as minhas músicas, e não é que há discos que já estavam no leitor de 30 GB que eu continuo a não ouvir. Lá está. Que é grande a besta. Que é grande a besta. E esta reflexão levou-me a esta versão pré-histórica do iPod chamada o Walkman. O Walkman. Nos anos 80 era uma invenção tão espetacular que para nós era o topo. Era impossível ir mais longe do que isso. Nem nós queríamos, não é? Havia alguma coisa melhor do que a possibilidade de carregarmos connosco a estonteante quantidade de, sei lá, 12 canções? Mas era... 6 no lado A, 6 no lado B. Sim. Por nós estava bom. A humanidade estava tão histérica com isto que um artista consagrado até gravou um single de homenagem ao Walkman, o lendário Cliff Richard, na canção Wired for Sound, em cujo videoclipe o bom velho Cliff andava de patins, com os auscultadores na cabeça, cantando versos tão espetaculares como I like small speakers, I like tall speakers. Penso que foi a primeira e única vez que se gravou um single sobre equipamento sonoro. Tenho outras palavras para isto, mas... E os óculos dele também são espetaculares neste videoclipe. E os óculos dele. Bom, o Walkman foi inventado em 1978 por um engenheiro japonês chamado Nobutoshi Kihara, e a parte gira é que não foi inventado para o povo. Foi uma encomenda de um dos donos da Sony, o famoso Akio Morita, que queria ouvir ópera quando viajava e não lhe dava muito jeito levar os giradiscos e as colunas atrás aos aviões. Espera aí, ele inventou isto para o patrão da Sony, portanto não foi... Foi o patrão da Sony que disse: ó senhor, invente-me aí uma coisa para eu ouvir a ópera. Mas já estava a ópera na altura. Apesar de eu achar que os aviões do Akio Morita deviam ter colunas, deviam ter giradiscos, claro. Eu acho que ele era tipo para conseguir contratar os cantores de ópera para encenarem a ida a bordo do Jacques A Pessoal. ida e à volta. Sim, a ida e a ida à volta. Sim. A primeira parte era a ida, a segunda à volta. Bom, mas não, ele queria a musiquinha só para os ouvidos dele e com este capricho revolucionou a maneira das pessoas ouvirem música e criou em nós, jovens dos anos 80, mais uma coisa para desejarmos fervorosamente que nem os malucos. Eu acho que isto resume bastante os anos 80. Eu não me lembro de ter passado muito tempo sem eu estar desesperadamente a desejar que alguém me desse alguma coisa. Mas, quando os Walkman entraram nas nossas vidas, eu acho que muitos de nós pensámos: ok, acabou, fechou a loja, tenho tudo o que posso ambicionar. Obrigado e bom dia. Se bem me lembro, o meu primeiro Walkman não foi exatamente um Walkman. É que assim que a Sony deitou cá para fora o seu Walkman, milhões de companhias, algumas muito duvidosas, começaram a lançar imitações e lá em casa havia muito a ideia de que uma imitação razoável era melhor negócio do que um bom original. Éramos poupadinhos e isso explica, aliás, porque é que enquanto alguns colegas meus envergavam calças da marca Lois, eu pertencia ao grupo que usava calças da marca Luís. Enquanto alguns colegas meus envergavam sapatos da marca Nike, eu pertencia ao grupo que usava sapatos da marca Nico. Enfim, era uma opção económica em tudo, exceto na quantidade de calduços que um tipo levava no pescoço depois de, nos balneários do ginásio da escola, os meus colegas perceberem que, na verdade, o meu fato de treino era Abibas. Bom, mas sim, eu abastecia-me na Feira da Praça de Espanha, aqui em Lisboa, que é um sítio que tem tantos produtos falsos com nomes adaptados dos originais que, desde que o Colombo abriu, eu acho que essa feira devia ter sido batizada de Calambo. Bom, e foi lá que foi comprado o meu primeiro Walkman, ou uma espécie disso. Era para aí da marca Sony e chamava-se Walkboy. O que, vistas as coisas, até era um nome mais adequado, tendo em conta que eu não tinha pelos suficientes no peito para ser chamado de man, não é? Não é que eu os tenha, mas vocês ficariam surpresos com o efeito realista que se consegue apanhando pelos de cão dos sofás e colando-os ao corpo. Não, isso não acontece, pois não. Cola HU. Não é daquela cola, é daquela branca. Chega para colar os pelos. Bom, adiante. O meu Walk coiso vinha com aquele clipe que encaixava a maquineta no cinto. Lembram-se? Sim. Dava um estilo tão avançado. Não, dava um estilo quase tão espetacular como aquelas bolsas que os homens de meia idade usam na cintura. E vinha com o tipo de auscultadores que todas estas traquitanas tinham na altura e que eram indubitavelmente sexy. Há lá coisa que dê mais estilo a uma pessoa do que ter uma bandolete prateada na cabeça e duas esponjas cor de laranja redondas em cima dos ouvidos. Que maravilha. Aquelas esponjas, aquilo dava para uma pessoa usar no banho. Caso não tivesse outra à mão, tiravas. Pois era. E lavavas-te com aquilo. Bom, aquilo arranhava as orelhas.
Arranhava um bocadinho, sim, sobretudo quando a esposa começava a ficar ratada. Bom, andar com um Walkman não era uma experiência tão livre como andar com um iPod. E passo a explicar, nós num iPod podemos ir sossegadamente a ouvir as coisas embaraçosas e que temos vergonha de dizer aos outros que ouvimos, porque se um amigo nosso se aproxima, nós rapidamente e com um ligeiro movimento do polegar podemos mudar de música e podemos passar a ouvir algo espetacularmente alternativo e digno. No Walkman não. No Walkman nós carregávamos connosco uma cassete e mesmo que no lado A estivesse uma coisa deprimente e no lado B uma coisa espetacularmente alternativa e digna, nós não nos safávamos. Se alguém viesse ter connosco a saber o que estávamos a ouvir, tínhamos de tirar a cassete e mudar de lado, não é? O que levantava logo suspeitas. Com o Walkman, tínhamos de facto que escolher bem a música que íamos ouvir para a rua. É claro que podíamos usar sempre aquela técnica de estarmos a ouvir o best-of do ABBA com uma etiqueta na cassete a dizer The Cure. Técnica, aliás, usada em muitas casas para disfarçar a existência de pornografia em cassetes VHS, não é? Um colega meu tinha dezenas e dezenas de cassetes VHS com etiquetas a dizer Bugs Bunny. Posso assegurar que não era isso que estava lá. Nome de código. Não estavam lá. Mas esta técnica aplicada ao Walkman não funcionava. Invariavelmente alguém queria ouvir o que nós estávamos a ouvir e era duro se alguém percebesse que, em vez de estarmos a ouvir o Boys Don't Cry, estávamos a ouvir... Claro que isto é uma situação hipotética. Completamente. Nunca aconteceu comigo. Eu nem sei a letra disto. Pai, ainda por cima o Fernando, meu Deus. Bom, um modelo de Walkman que fez furor foi aquele amarelo à prova d'água. Sony Sports. Sony Sports. Isso é muito avançado, sim. Assisti uma vez na escola a um teste das capacidades deste Walkman. Um colega meu atirou o Walkman amarelo de outro para uma poça no recreio da secundária, provando assim que, enfim, o lendário Walkman Sports podia ser à prova d'água, mas não à prova de impacto forte contra o chão. Bom, e lembro-me também da coisa mais arrepiante que podia acontecer com o Walkman. O momento em que as pilhas começavam a falhar. Notava-se mais nas músicas mais lentas. Com pilhas fracas, as baladas perdiam toda a dignidade. Who wants to live forever? Nunca mais me esqueci desta. Era uma das faixas do Jackpot 86. Havia um tipo lá na rua, na Praça da Sofala, que era o Tuneca. Tuneca Badaleca. Tuneca. Meu Deus. Era possuidor. Será que ele ainda é conhecido por esse nome? Não, Tuneca Agora Badaleca. era doutor Badaleca. Era possuidor de um Walkman. Mas creio que nunca em toda a sua vida aquele Walkman conheceu pilhas. E então ele andava pela praceta abanando o seu corpo ao som de música imaginária. E toda a gente sabia que ele não estava a ouvir nada. E então, Tuneca, o que é que estás a ouvir? E ele dizia sempre: é o rock, é o rock. Nunca ninguém lhe sugeriu a possibilidade de ele pôr Eu não me lembro porque é que aquilo era assim, mas era já um clássico. Tuneca, o que é que estás a ouvir? Rock, é o rock. Tuneca Badaleca. Eu acho que em todas as terras há uma Há um pessoa Badaleca. assim. Sim, eu lembro-me de um que também costumava cantar assim, alto. E cantava qualquer coisa como ou Elvas, Badajoz à vista. Badajoz. Opa, não me lembro o nome da figura, mas ele cantava assim. Badajoz à vista. Lembraste-te de uma coisa, do microfone fechado, que eu acho que é incrível. Havia Walkmans que não tinham... Tu falaste nos Walkman Sony Sports, Sim, que era... sim. Pá, isso era o cúmulo, isso era o supra-sumo do sim, Walkman. era aquilo que toda a gente lindo, era ambicionava ter. Eu, obviamente, queria ter um Walkman Sony Sports. Eu tinha um Walkman também, digamos, comprado, vá lá, a um preço bastante razoável. Sim. Que tinha depois um defeito, que era não tinha botão de rewind. Não riuava, Não só riuava. FFava. O botão tinha o play, tinha o stop e tinha o fast forward. Como é que tu resolvias a questão? Era Fácil, ridículo. abrindo, virando a cassete de lado, Isso era ponto para a absolutamente- frente, já deve estar bom. A trabalheira. Abre, vira a cassete, já está. Não, a técnica do já deve estar bom é espetacular. Já deve estar bom. Será que... não, clac. Enfim. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, uma oferta banda larga TMN. E depois há aquela música imortal dos Melaria Fadar, que era o meu Walkman. É verdade. E havia uns Sony Sports espetaculares para as visitas de estudo que tinham 2 jacks para os fones. Portanto, devias ir lado a lado com um colega teu, cada um com o seu porta-fones a ouvir a mesma música. Espetacular. E atenção ao que diz a nossa ouvinte Ana Portela. E como é que rebobinavam as cassetes para poupar as pilhas? Pois é, com uma caneta. Exatamente. Sim, Pumba. toda a gente fazia isso, é verdade. E se a fita enrolava depois?